Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês hoje de manhã. Quero agradecer aos organizadores desse evento por ter me dado o privilégio e a honra de palestrar aqui esse ano. Foi uma honra palestrar ao lado do Paulo, do Alan, da Patrícia, de outros que palestraram. Não sei quem foram as outras mulheres que palestraram, não sei quem foram os jovens que palestraram perante as crianças, mas foi honra minha fazer parte dessa turma. Ontem eu mencionei que eu tenho essa igreja como exemplo para as igrejas no Brasil e citei esse evento como um caso, mas eu também quero citar outra coisa que vejo nessa igreja, que creio que vocês são exemplo para as igrejas no Brasil, que é seu espírito missionário. Eu vejo com grande ironia que igrejas que começaram como igrejas missionárias, ou seja, foram implantadas por missionários, muitas vezes essas igrejas não pegam a visão missionária. E depois de estabelecida, depois de crescida, depois de amadurecida, perdem essa visão, ou nunca pegaram, não é? Mas não vejo isso aqui nessa congregação. Vejo que vocês continuam com os olhos fitos na seara. Vocês sabem que os obreiros são poucos e que nós precisamos rogar ao Senhor da seara para mandar mais trabalhadores à seara. E quero te agradecer por dar esse exemplo às outras igrejas no Brasil. E meu desejo é que as outras igrejas sigam o seu exemplo. Obrigado, irmãos. Vamos orar? Pai, é nosso privilégio estarmos aqui na sua presença hoje de manhã. É nosso privilégio sermos lembrados do grande amor que o Senhor tem por nós no seu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por nos conhecer tão bem e por dizer para nós que era necessário que nós nos reuníssemos semanalmente para tomarmos a ceia do Senhor, para lembrarmos do seu grande amor por nós. Pai, estamos honrados por seu amor, estamos privilegiados por seu amor e estamos gratos por seu amor. Esteja conosco agora, Pai, que nós vamos ver outro ensinamento do seu Filho Jesus Cristo, que nós possamos aprender e colocar na prática aquilo que seu Filho quis nos ensinar. Em nome do seu Filho Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Quando eu tinha 25 anos, eu resolvi fazer uma loucura. Eu resolvi correr uma maratona. E 3 meses antes do evento, eu comecei a treinar, não é? Junto com outros 2 colegas. E nós decidimos que nós, nos nossos treinamentos, não sei quantos quilômetros é uma maratona, mas eu sei em milhas, é 26 milhas e uns quebrados, não é? É uma boa distância, eu acho que é um pouco mais de 50 quilômetros, se não me engano. E 42 quilômetros, uma boa distância. E nós decidimos que nos nossos treinos íamos correr apenas até 20 quilômetros, sabendo que no dia da prova nós teríamos que correr 20 milhas, sabendo que no dia da corrida nós teríamos que correr 6 milhas a mais, não é? E eu havia ouvido falar de uma coisa que se chama a parede. É que todo corredor, toda pessoa que corre uma maratona, há um momento na prova quando dizem que você bate contra a parede. Ou seja, é um momento de um cansaço extremo. E você pensa que não pode correr mais nenhum passo. Bom, eu comecei a corrida. E nós tínhamos um ritmo programado. E eu fui seguindo esse ritmo pelas primeiras 10 milhas. Sentindo bem.
e vi uns corredores que estavam correndo num ritmo um pouco mais rápido. Eu pensei, estou bem, já corri 10 milhas, vamos lá. Então eu fui aumentando o ritmo, né? E pelas próximas 10 milhas eu ia bem. Só que a 20ª milha eu encontrei a parede. Bum! Assim. E de repente eu sentia um cansaço, eu sentia como se, poxa, se eu tiver que levantar meu pé mais uma vez, não sei se eu vou poder. E eu pensei para mim mesmo, e ainda eu tenho que correr mais 6 milhas? Foi difícil. Deus me ajudou. Eu consegui terminar a maratona, mas eu fui me arrastando naquelas últimas 6 milhas. Sabe, eu vejo que a vida cristã é parecida com uma maratona. Precisa de perseverança, não é? Quando se tem muito tempo no ministério, como eu tenho, agora mais de 30 anos no ministério, há pontos positivos. Um ponto positivo é que você vê o fruto das sementes que você plantou anos atrás. Como, por exemplo, esse final de semana eu tive o privilégio de me encontrar com Maciel, Janaína, seu filho, sua nora, seu neto. E a Janaína disse, olha, Brian, porque eu estudei a Bíblia com Maciel, 26 anos atrás, se não me engano. E a Janaína disse, olha, Brian, 3 gerações. E eu tive o prazer de ver o fruto da semente que foi plantada vários anos atrás. Mas também há um lado negativo de estar no ministério por muitos anos também. Porque eu posso olhar atrás, eu posso olhar agora no presente, e eu fico triste com o grande número de pessoas que têm desistido da corrida nesses 30 anos. Alguns, de maneira estrondosa, de repente, cometeram um grande pecado, saíram irados, mas eu diria que a maioria simplesmente, lentamente, foram se esfriando. Eu li um livro, uns 2 anos atrás, sobre um navio da Marinha Americana durante a Segunda Guerra Mundial, que foi torpedeado por um submarino japonês. E foram jogados na água quase 800 marinheiros, que sobreviveram no primeiro momento, mas foram jogados na água. Alguns com colete salva-vida, outros não. Eles tiveram que agarrar um no outro. E eles ficaram 3 dias na água, esperando alguém vir buscá-los. E durante esses 3 dias, mais da metade, mais de 400 deles morreram. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso redor como um leão que ruge, procurando quem ele pode devorar. Não é? Nesse caso eram os tubarões. Os tubarões rondavam a beirada porque eles se aglomeravam, não é? Faziam grupos flutuando, mas os tubarões rondavam as beiradas do grupo e de vez em quando pegava um, ou de vez em quando pegava outro. E isso, alguns dezenas de marinheiros morreram dessa forma, mas os sobreviventes contam que a maioria dos que morreram do cansaço. Simplesmente se cansaram da sede, porque não podia beber aquela água salgada. Cansaram da fome, cansaram do cansaço e diziam que o que essas pessoas faziam, eles se separavam do grupo, se livravam do colete salva-vidas e afundaram. Simplesmente, silenciosamente, sem esperança, vencidos pelo cansaço. Sabe, Jesus sabia da nossa tendência à desistência. Jesus sabia da nossa necessidade
da perseverança. E uma marca da maturidade espiritual é a perseverança. Foi-me dado o tema crescimento espiritual. E eu pensei numa passagem onde Jesus trata da perseverança, de um tipo de perseverança específica, que é a perseverança na oração. Porque o problema da desistência, do esfriamento, que parece ser de repente, parece que aconteça do nada, como o presbítero, que eu sei de um caso, o presbítero aqui no Brasil que abandonou a sua esposa. Sei de outro caso, da esposa de um irmão evangelista que decidiu abandonar o seu marido. E parece que essas coisas acontecem de repente, no estalo. Mas quase sempre, coisas assim, quando acontecem, quando alguém desiste, deixa de perseverar, é o resultado de um cansaço, de uma desatenção, mudanças pequenas, gradativas, que acumulam. É como se fosse um barco à deriva, sem âncora, e a corrente vai levando, até que um dia você vê que a pessoa desiste. Jesus sabia disso e, portanto, contou a parábola que nós vamos ver hoje de manhã. Mas eu quero ver primeiro o contexto dessa parábola. Está em Lucas, capítulo 18. E a parábola começa a partir do versículo 1. Mas o que nós vemos, observamos, é que no capítulo anterior, nós vemos que os fariseus foram perguntar a Jesus, no versículo 20, quando vai começar o reino? Você está falando que o reino de Deus está aqui, entre nós. Você está falando que você trouxe o reino. Mas quando é que vai começar, Jesus? Quando é que vai começar? E Jesus, pensando no futuro e pensando nos pensamentos e nas tendências dos seus discípulos, ele disse para eles: vai chegar o dia quando vocês desejarão o que o Filho do Homem esteja com vocês. Ou seja, vocês também vão começar a duvidar, vocês também vão começar a querer provas, vocês também vão começar a cansar da espera, não é? Então, esse cansaço nosso se demonstra de muitas formas, mas uma forma em que nosso cansaço se demonstra, e um sinal claro de que estamos esfriando, é quando desistimos de orar. Quando desistimos de orar. Ou quando nossas orações são robóticas, mecânicas, sem fervor, fé e uma expectativa de que Deus vai agir. Quando nós chegamos a esse ponto, é um sinal de que estamos esfriando. Então Jesus contou essa parábola para tentar prevenir essa tendência humana que ele sabia que existe. Vamos ver. Lucas 18, 1 a 8. Um dia, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar. Por que ele contou essa parábola? Para mostrar a necessidade que eles tinham de orar sempre e que deviam continuar orando sem desanimar. Ele disse: havia numa cidade um juiz, homem muito mau, que não temia a Deus e que fazia pouco caso de todos. Uma viúva daquela cidade vinha frequentemente suplicar justiça contra um homem que lhe havia causado prejuízos. O juiz não fez caso dela durante algum tempo, mas, finalmente, ele disse a si mesmo: eu não temo a Deus
nem aos homens. Porém, esta mulher está me incomodando. Vou fazer-lhe justiça, pois está me cansando com as suas queixas constantes. Então o Senhor disse, agora ele vai aplicar a lição, não é? Prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Vocês não acham que Deus fará justiça ao seu povo, que lhe suplica dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele lhes responderá depressa. Mas a questão é, quando o Filho do Homem voltar, será que ele encontrará fé na terra? Muito bom. Vejo que são 3 fatores, vários fatores, mas eu vou destacar 3 hoje, que nos levam frequentemente à desistência na oração. Primeiro, o sofrimento, as provações, as dificuldades, às vezes nossos, ou às vezes dos outros. Segundo, a demora em receber uma resposta. E terceiro, a mesmice da vida. A mesmice da vida. Quando aceitamos e abraçamos as boas novas, quando nós éramos cristãos no nosso início, cristãos bebês, nós damos crédito e tínhamos fé nas promessas de Deus, como por exemplo, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós tínhamos confiança na promessa de Jesus em Mateus 6,33, que se eu buscasse em primeiro lugar na minha vida o reino dele e a justiça dele, que ele ia providenciar tudo que eu precisava. Mas a vida prossegue e vêm os sofrimentos. E passamos a pensar da seguinte forma: sei que o Senhor é meu pastor e que cuidará de mim, mas esse câncer, Senhor, oramos e o amigo morre de câncer. E esse casamento, Senhor, pedimos e o casamento continua quase que insuportável. E meu filho rebelde, Senhor, imploramos e o comportamento e as atitudes dele vão do mal ao pior. E essa crise, Senhor, suplicamos e fica cada mês mais difícil pagar as contas. O emprego não aparece. E nesses momentos nossa percepção, veja bem a palavra, nossa percepção é que Deus não ouve, não se importa ou demora demais para responder. E vamos esfriando e desistindo de orar. Então, qual é o remédio? O que nós precisamos para não cairmos nessa de desistir nas orações? Creio que nós precisamos de uma visão madura, de uma visão correta, de uma visão divina do sofrimento, da demora e da mesmice da vida. Primeiro, vamos olhar ao sofrimento. Primeira coisa que nós temos que dizer sobre o sofrimento é que ele vem mesmo. Ele vem mesmo, faz parte da vida do cristão. Paulo deixou isso claro, disse em 2 Timóteo 3,12, sim, a perseguição virá para todos os que decidiram levar uma vida piedosa em Cristo Jesus. E se nós olhamos as vidas de todos os santos, de todas as épocas, nós vemos que cada um deles sofria. O sofrimento não deve nos surpreender. Até o próprio Jesus, Isaías, em 53, versículo 3, descreveu Jesus da seguinte forma: ele foi desprezado e rejeitado
por todos. Ele era um homem que conhecia por experiência. Veja bem, Jesus conhecia por experiência a dor e o sofrimento. E se isso é verdade em relação a Jesus, quanto mais a nós. Então, o sofrimento, longe de ser uma prova do abandono de Deus, é um sinal de que nós estamos no caminho certo. Porque estamos sofrendo junto com os santos de todas as épocas. Estamos sofrendo junto com nosso Senhor Jesus Cristo. O sofrimento nos coloca em excelente companhia. Estamos sofrendo, mais uma vez, com os santos de todos os tempos. Não é? E, surpreendentemente, a Bíblia afirma que na vida de Jesus, e não vai ser outro em nossa vida também, o sofrimento serve para nos aperfeiçoar. Olha em Hebreus 5:8, diz o seguinte: embora Jesus fosse o Filho de Deus, teve de aprender por experiência própria o que era obedecer, como? Por meio daquilo que sofreu. Por meio daquilo que sofreu. E quanto à demora? Quando percebemos que as respostas estão demorando, nós primeiro devemos entender que há uma diferença entre a nossa percepção do passar do tempo e a percepção de Deus. Pedro disse em 2 Pedro 3:8, para o Senhor, um dia é o quê? Como 1000 anos. E 1000 anos são como um dia. Eu fico admirado quando eu olho nas Escrituras e eu vejo, às vezes, o quanto que demorou a resposta de Deus ou o cumprimento de uma promessa de Deus. Por exemplo, quando os dois reinos, Israel e Judá, se dividiram e Jeroboão, primeiro rei do reino de Israel, construiu um altar. Um altar para adorar outros deuses. E Deus mandou um profeta para fazer uma profecia dizendo que aquele altar seria destruído. Então eu, como ser humano, eu penso, daqui a uns 5 meses Deus vai cumprir essa promessa. Ou daqui a uns 5 anos, no mínimo, Deus vai cumprir essa promessa. Sabe quando Deus cumpriu essa promessa? Séculos depois, quando veio o rei Josias. E o rei Josias foi e destruiu esse altar. Então, o que nós podemos aprender sobre a demora? É que Deus tem percepção diferente do tempo do que nós temos. E temos que levar isso em conta. Mas também há um bom motivo pela demora de Deus, às vezes, em responder às nossas orações, porque é por causa da misericórdia dele, não é? Por exemplo, nós oramos que venha teu reino, Senhor. Mas Deus parece que está demorando. Por quê? Porque Pedro explica também no próximo versículo, 2 Pedro 3:9, ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim. Mas ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça e está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. É por isso que às vezes as respostas de Deus demoram, porque na sua misericórdia ele quer dar mais tempo. E a mesmice? Sabe, na terra onde a mesmice da vida. Na minha terra onde eu moro, lá no Texas, é uma terra plana, é uma terra vasta, uma terra despopulada, pelo menos regiões do Texas são, não é? E as estradas são planas e são boas, são aquelas estradas de pista dupla.
E você pode correr muito, tanto é que o limite de velocidade em algumas partes do Texas chega a quase ser 200 km por hora. Você pode correr. Mas um problema com essas estradas planas, sem curva, que são tão boas, é que tem a tendência de dar sono também. Não é? Porque você não tem perigo, você não tem que ficar alerta. E sabe que a rotina da vida, sem grandes tragédias, dificuldades, sofrimentos e provações, pode ser tão perigoso quanto as dificuldades. Vejamos a história do povo de Israel. Quando que eles tendiam a se afastar de Deus? Na época das dificuldades ou na época da bonança? Era na época da bonança, não é? Porque nós temos uma tendência, quando as coisas estão bem, quando bate aquela mesmice da vida, temos uma tendência à desatenção. Temos uma tendência ao sono. A parábola das 10 virgens que Jesus contou em Mateus 25, lembra? As 10 virgens, 5 sábias e 5 tolas. E o que foi que venceu as 5 tolas que não trouxeram óleo suficiente até a chegada do noivo? Era o sono, era o cansaço e a desatenção, não é? Então, o que nós vemos nessa passagem são 2 promessas de Deus que Ele nos dá, que nos ajudam com esse problema da desistência. Primeiro, Ele fala no versículo 7, Deus fará justiça ao seu povo. Mas prepare-se, aos nossos olhos vai parecer que está demorando. É fatal. Vai parecer que a justiça de Deus está demorando. Nós vemos em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, os mártires que estão lá na presença de Deus. E qual é a pergunta que eles fazem a Deus? Quando, Senhor? Quando o Senhor vai vingar o nosso sangue? Quando, Senhor? Porque para nós, seres humanos, a justiça de Deus parece que demora, mas Jesus nos prometeu, Deus fará justiça ao seu povo. E qual é a segunda promessa? Deus não vai demorar para ajudar seu povo. A justiça vai demorar. A ajuda de Deus, imediato. Penso, por exemplo, em Jesus no jardim de Getsemane. Estava orando, estava aflito. O que foi que Deus fez? Mandou um anjo. Mandou um anjo na hora para consolar, para encorajar, para confortar. Penso em Sadraque, Misaque e Abednego que foram jogados na fornalha. O que foi que Deus fez? Imediatamente mandou um anjo para salvá-los, para encorajá-los. Penso em Estevão, quando ele estava sendo apedrejado. Deus não tirou Estevão da situação, mas o que foi que ele fez? Ele deu uma visão para encorajar Estevão, uma visão de Jesus sentado à direita de Deus no céu. A ajuda de Deus é imediato. 1 Coríntios 10, 13. Lembrem-se que as tentações que vocês têm que enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. E nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não a possam enfrentar. Visto que Ele assim prometeu e cumprirá o que diz, Deus dará a vocês forças para suportá-la. Então, quando vem a tentação, quando vem as dificuldades, Deus vai nos socorrer. A ajuda de Deus é imediato. Está na hora e Jesus está prometendo isso. Muito bom. Vamos ver se podemos concluir então. Vou pular uma coisa aqui. Sabe,
Vocês sabem quem era a Ana? A Ana que encontrou Jesus e seus pais lá no templo quando Jesus foi levado por seus pais para Jerusalém. E em Lucas 2, 36, 37, descreve a Ana da seguinte forma: era viúva de 84 anos, ela nunca saía do templo, mas permanecia lá, adorando a Deus, jejuando e orando dia e noite. Eu confesso, quando era mais jovem, eu pensava, qual era a utilidade da vida da Ana? Ela não fazia nada, ficava no templo, orando. Eu pensava, poxa vida, que vida inútil. Agora que eu tenho amadurecido um pouco, eu vejo que a Ana tinha uma fé muito profunda e uma compreensão da importância da oração que todos nós precisamos ter. Porque quando, que nem Ana, oramos constantemente e com perseverança, influenciamos e mudamos vidas, retificamos injustiças, terminamos opressões, removemos tentações e trazemos conforto a vidas e situações que jamais tocaríamos ou influenciaríamos de outra maneira. Então, concluo dizendo para nós, vamos imitar o exemplo da mulher viúva da parábola. Há tantas situações que eu não consigo controlar, que eu não tenho como mudar. Eu não posso, mas eu conheço quem pode, não é? Eu não posso, mas conheço quem pode. Eu agradeço ao Espírito do Ramos hoje na oração, porque ele nos lembrou que quando nós oramos, não é o poder da oração, mas é o fato que Deus, quando oramos, ele presta atenção, ele se mexe, ele se move, ele começa a agir quando nós oramos. Então, não vamos decidir da bênção da oração. E a pergunta de Jesus: quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? A nossa resposta: sim, Senhor. Conte conosco. Que Deus nos abençoe. Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro.